Olá, boa tarde! Neste 19 de outubro, o Piauí comemora 196 anos. E nada melhor do que conhecermos nosso próprio estado. É por isso que a O Dia TV exibe agora o programa Nosso Nome, Nossa Origem. E a gente começa viajando. Vamos para Altos, que fica aqui pertinho, 38 quilômetros. E quem leva a gente nessa viagem são os repórteres Zanviana e Marcelo Cavalcante. O município vizinho de Altos faz parte da Grande Terezinha. Com mais de 40 mil habitantes, fica a 33 quilômetros da capital. Hoje conhecida como a capital da manga, e é bem na época de aniversário de fundação da cidade, 12 de outubro, que a fruta colore a cidade com seus tons de amarelo. O comércio da fruta ajuda na economia de pequenos e grandes produtores. Já o comércio é a principal atividade da cidade. A história da povoação do município está diretamente ligada a estas terras férteis. Estas terras, que hoje está localizada na cidade de Altos, em 1800, foram atrativos para que João de Paiva de Oliveira fixasse residência vindo do Ceará, fugindo da Grande Seca. Com rios perenes e riachos, assim a cidade foi povoada. Hoje, com 96 anos de fundação, é a 9ª maior cidade do estado do Piauí e também faz parte do nosso especial Piauí, Nosso Nome, Nossa Origem. O município de Altos, ele está associado aos lugares mais elevados. Por uma questão geográfica, como era muito fértil a terra, muito propícia a alagamentos também, as famílias sempre se instalavam naqueles locais mais destacados. E onde é que você mora? Lá nos altos, lá no alto. De tal maneira que, quando foi criado o povoado, ainda pelos anos de 1880 ou fins de 1870, era chamado de Povoação dos Altos. A lei de criação do município, datada de 22, ela diz: eleva a categoria de vila a antiga povoação de São José dos Altos. Então esse nome Alto ele está ligado à questão geográfica e ao nome que o João de Paiva deu à sua própria fazenda, que era a Fazenda São José dos Altos de João de Paiva. O historiador, dentre as pesquisas que desenvolve, está a árvore genealógica do fundador da cidade, que chega à 12ª geração. Dentre estes, poucos se envolveram com a política. Pedro Paiva está na galeria dos prefeitos da cidade, que hoje é administrada pela contadora Patrícia Leal. Eu amo essa cidade, eu amo o povo daqui, são pessoas acolhedoras. Então, assim, as lembranças que eu tenho daqui realmente é o povo, são as amizades, né? São os banhos de riacho, são os banhos de cachoeira. Aqui nós temos poços jorrantes, aqui nós temos olhos d'água maravilhosos, nós temos rios, riachos. Então, assim, eu sempre fui criada aqui em Altos, tendo muito contato com a natureza, né? Tendo muito contato com o mato, com as águas, né? Meus avós e meu pai sempre tiveram propriedade, então, assim, meu contato muito com a natureza foi muito. Então, eu tenho saudade disso, realmente, né? E eu procuro, como prefeita, sempre preservar isso, né? Sempre procurar
ajudar de alguma forma a preservação desses recursos naturais. Aqui em Altos nós temos uma floresta petrificada, né? Nós temos o Parque Nacional da Floresta dos Palmares, né? Aqui em Altos nós temos muito verde ainda, por conta de muitas mangueiras que nós temos, mas é uma das coisas que também marca muito a minha lembrança, são as mangueiras centenárias que nós temos aqui em Altos, que são lindíssimas e que nos proporcionam sombras maravilhosas. Então, assim, eu sou apaixonada por Altos. Muito bom demais. Aqui a gente sempre teve liberdade para tudo, né? E foi minha juventude, era muitas brincadeiras, muitas amizades. E a gente pode sair qualquer hora, sem perigo de nada, porque tudo é conhecido da gente. É ótimo demais. Aqui eu não saio daqui para lugar nenhum. Sabe nada, só calma aqui. Se altoense é ter orgulho de morar em Altos. Eu tenho. Porque aqui tem muita fartura, graças a Deus, muita gente boa, né? Não tem 100% que também é impossível, né? Mas tem aqui a educação, eu acho excelente. A saúde também é excelente, não é como era para ser, porque não tem muitos recursos, mas é boa. Então, eu me sinto bem aqui. O artesão Raimundo Nonato é timonense, mas escolheu a cidade de Altos para morar e trabalhar. Altos por quê? Porque eu gostei daqui, o pessoal hospitaleiro, o pessoal bom, o pessoal humilde. Aí por isso eu estou aqui. Menos problema aqui, não está tendo morte, não está tendo muito roubo. A construção da igreja de São José dos Altos foi determinante para o desenvolvimento da cidade. Também com vocação religiosa, a igreja guarda a imagem de São José dos Altos desde que a igreja foi construída. A gente cuida com muito carinho da cidade de Altos. Então eu estou dando o meu melhor. O meu melhor, eu vivo em função da cidade de Altos. Eu vivo em função de cada vez mais melhorar a vida do meu povo, né? Isso é um sentimento de amor, né? Eu acho que a missão é muito árdua de você ser prefeita, principalmente de uma cidade muito grande como é Altos. Nós somos a 9ª do Piauí. Então, Altos é uma cidade muito grande e, obviamente, cheia de problemas. Então, é uma missão muito árdua. Mas ela acaba se tornando, para mim, um prazer. Porque eu gosto do que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Né? Eu acho que por isso eu faço também, porque eu faço com amor. E política é uma coisa, administrar também é outra, que você não tem como fazer sem amor. Porque são missões pesadíssimas em que você abdica de muita coisa, e que você abdica de convívio familiar, que você abdica de sua vida pessoal, né, em função da vida pública. Então, eu realmente tô no que eu gosto de fazer, e se vou procurar dar o meu melhor até dezembro de 2020, que é quando meu mandato termina. Nosso nome, nossa origem percorreu alguns municípios e como você viu aí, o primeiro a gente já mostrou para você, Altos e seus encantos. E para falar desse trabalho, que na verdade é um trabalho integrado, TV e Jornal O Dia, eu converso agora com o Marco Vilarinho, ele que é editor de cultura do Jornal O Dia. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Bom, já começo te perguntando, há quanto tempo que esse trabalho está sendo desenvolvido? Olha, a gente começou a fazer esse trabalho no início de outubro. É um trabalho minucioso que nós estamos fazendo, porque na maioria dos municípios não existe uma documentação precisa que, vamos dizer assim, que comprove a veracidade daquela origem. Por quê? Porque a maioria desses nomes eles foram transmitidos oralmente. Então, eu conversando outro dia com o professor de História, Alcides Filho, e ele deixou bem claro que a gente nunca deve dizer assim, a versão verdadeira. É sempre uma das versões. Por quê? Porque existem outras, embora aquela mais aceita, né, pela população e que dá origem ao nome do município, oficialmente ao nome do município. Eu acho que quando tem história no meio, tem sempre duas ou mais versões, não é? Isso. Mas quando não tem história, aí que fica mais complicado. Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo que eu acho fantástico. Guaribas, por exemplo.
Guaribas, a gente sabe que Guariba é um macaco, né? Que era muito abundante naquela época, nessa região, aqui no Piauí, no Nordeste, na verdade. E por que Guaribas? Porque existia um rapaz chamado, isso está comprovado, um rapaz chamado Félix, um garoto, que andava muito com a guariba nas costas, que era filho de um fazendeiro. Quando o fazendeiro morre, ele passa a ser chamado Félix Guariba pelos tropeiros, pelos os mascates que passavam na região. Porque como não havia ainda um nome, vamos dizer assim, não havia batizado o local, chamava, rapaz, é no local que fica o Félix Guaribas. E aí o Félix Guariba se torna adulto, vende a fazenda para outras pessoas e depois, quando da emancipação do município, essas pessoas resolvem homenagear o Félix Guariba com o nome de Guaribas, do município. Hoje nós temos o quê? 224 municípios Isso. no nosso estado. Claro que nós não vamos mostrar todos. Aqui Claro, a gente vai mostrar alguns Isso. dos que, inclusive, você tem trabalhado em cima dessa questão de estudo, de pesquisa. Qual desses você sentiu mais dificuldade? Não só em estar procurando documentos, fatos que comprovem a veracidade de alguma coisa, mas de um modo geral, qual foi mais difícil? São muitos. Muitos. A dificuldade é com muitos municípios, justamente por essa falta de documentação. Por exemplo, a gente tem aquele, que eu acho até bem interessante, Morro Cabeça no Tempo. Ninguém sabe como se originou esse nome. Ninguém. Nem eles lá sabem. E aí, como é que São faz? simplesmente... e a gente... Escuta a população? Escuta a população, mas a população também não sabe. Aí chegou a conclusão, não, foi assim, 3 palavras soltas, que alguém colocou. E ficou. E ficou, mas não há nenhum resquício, não há uma fonte, nem oralmente, nem historicamente, pelo menos que tenha chegado a gente, ou que a gente tenha visto em algum documento, alguma coisa, que comprove, não é que comprove, mas que tenha, que ateste de alguma forma essa origem com algum acontecimento, alguma coisa que tenha relação realmente com esse... Por exemplo, Campo Maior, por ser uma cidade cheia de história que está aí nos livros, é mais fácil buscar porque Campo Maior, principalmente por causa dos campos, daqueles campos, dos Babaçu, dos campos mesmo. Quando a gente fala em Campo Maior, se lembra muito também da Batalha do Genipapo, né? Da história de Fidié, com os locais, enfim. Sim. Mas aí a questão de Campo Maior mesmo era a questão mesmo da extensão dos campos mesmo, sabe? E esse trabalho envolve quantas pessoas dentro do Jornal Dia, Marco? Eu estou fazendo sozinho o trabalho. O trabalho fica mais difícil ainda, não? É mais difícil, até porque eu tenho que pesquisar, tenho que transcrever, né? Tenho que ligar para alguma fonte, alguma coisa, alguma pessoa que saiba daquele município, que tem alguma noção daquele topônimo, alguma coisa assim. Realmente é um trabalho minucioso, porque você vai estar passando para os leitores uma história que você precisa de algum modo estar comprovando que ela é verdadeira, né? Que você está falando a verdade. E falar do nosso Piauí exige. Exige, até porque o estado é extenso e, por exemplo, se a gente falar dessa questão cultural mesmo, né? O Piauí, quando teve a sua primeira escola, já foi muito depois do povoamento. Inclusive tem um município de Padre Marcos, né? Que foi o maior educador da história do Piauí. O pai dele fundou uma escola numa fazenda e ele continuou com essa escola. Tinha um nível quase europeu, porque ele foi estudar em Portugal e trouxe novidades, uma forma nova de ensinar, de esclarecer aquela população sobre conhecimentos, sobre, inclusive, até a cultura europeia. Atraía milhares de alunos de outros estados também. Então, ele fez uma verdadeira revolução, que pouca gente sabe, ele fez uma verdadeira revolução no interior do Piauí, de uma forma singular para a época. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Nosso Nome, Nossa Origem.
cidade de Batalha, depois de 5 quilômetros ao entrar na floresta por uma estrada de terra e caminhar por 300 metros por uma mata fechada, chega-se à Cachoeira do Xixá, com grande paredão de pedras e uma queda d'água de 10 metros de altura e 8 a 10 metros de profundidade. A água é escura, fria e muito refrescante. Conheça o Piauí. Apoio Governo do Estado do Piauí e Secretaria de Turismo.